de saúde. Dicas de saúde. Bem, quem esclarece esse assunto para a gente hoje, portanto, aqui é a doutora Mariana Bandeira. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Daniel. Obrigada. Então, Daniel, vamos lá, né? Vamos. Hoje a desidratação é muito comum e nós temos que realmente prestar atenção nos sinais. Os primeiros sinais, antes de evoluir para uma desidratação grave, é quando a criança começa a apresentar a boca seca, a gente vê que já não é mais aquela boquinha brilhosinha, né, que tem aquela salivinha, a diminuição da quantidade de urina, a gente está diminuindo mais, vendo que está demorando mais a trocar a fralda, ou então a fralda está seca, ou então a urina está mais escura. E também quando o bebê ou a criança está com muita sede, pedindo água, né? Então, assim, sinal, quando a gente tem sede, a gente já está evoluindo com uma desidratação. Então, se a criança pede água, já é um sinal de alerta. E também quando a criança está irritada, está sonolenta, acima do habitual. Isso já são o início de uma desidratação. Ainda evoluindo, a gente consegue ainda resolver hidratando a criança, oferecendo água, líquido e ficar em alerta, né? Para não chegar naquele momento que a gente precisa levar para o hospital. Sim, verdade. Doutora, quais são os sinais, outros sinais? A senhora falou da boca já seca, ressecada, né, os lábios. Quais são os outros sinais de alerta que indicam que não basta só oferecer água em casa, que é preciso procurar um atendimento médico já de imediato? É quando a criança realmente ela tem a boca seca, ela está sem lágrima, o choro não tem lágrima, a criança está sonolenta, prostrada, a gente tem até dificuldade de acordar. Quando a criança tem muito vômito, né, um vômito atrás do outro, a gente dá medicação para o vômito, ela continua vomitando. Isso é um sinal de alerta porque ela vai desidratar. Ela não consegue beber nada, então tem que levar para o hospital. A diarreia é intensa também, né? O bebê que tem diarreia, ele vai perder líquido antes da gente conseguir hidratar. Então também é outro sinal de alerta que é pronto-socorro. Aí a ausência de urina, quando a gente vê que a criança está de 6 a 8 horas sem fazer xixi, isso também tem que ser observado. Quando os olhinhos estão muito fundo, né, e a boca zero, a gente olha para a boca, não tem saliva da criança ou do bebê. E quando a gente puxa, faz aquela preguinha, puxa a pele do bebê e ela volta lentamente, porque o normal é a gente puxa e ela volta. Quando ela vai descendo devagar, é porque realmente não tem mais água no corpo. Entendi. Doutora, a senhora falou de bebê, falou de criança, né? Eu já, por exemplo, eu sou pai, mas né, minhas filhas já não são mais bebês. Tem alguma diferença entre os sinais de desidratação de bebê, em criança pequena, ou até quem já tem adolescentes, por exemplo, né? Crianças maiores mesmo? Sim, na verdade, a criança, o bebezinho, a gente vê que o bebê fica muito sonolento. E o que o bebê faz? Não fala, né? Então, o bebê já está prostrado, isso daí é um sinal de alerta que a gente tem que correr imediatamente, porque tem que fazer hidratação venosa, né? Provavelmente uma expansão rápida. Agora, já nos pré-escolares, nos adolescentes, a gente consegue observar os sinais dessa forma como eu falei, né? A gente vê que a criança já está pedindo água, isso daí já não é normal, está bebendo água demais, está demorando muito para ir no banheiro, começa a ficar irritado, então isso daí é um sinal que a gente já vê mais nos maiorzinhos. No adolescente, quando a gente vê uma criança, que na verdade um adolescente, que não está bem, que está ali quietinho, que está ali meio que sonolento, nossa, aí a gente sabe que tem que correr. Entendi. Então tá aí, gente, para quem está nos ouvindo, essa sonolência excessiva, essa irritabilidade, a falta de vontade de brincar, né, por exemplo, já são alguns sinais de comportamento da criança que já acendem um alerta, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, nessas épocas de calor intenso que a gente vive, né, a nossa região é muito quente. A gente sempre ouve também, comumente, que existe aquela quantidade diária de água que as pessoas... Eu já ouvi médicos falando até em 40 ml por quilo, né, mais ou menos. Então, uma pessoa de 80 quilos teria que tomar 3 litros de água, por exemplo. Para criança, doutora, tem essa quantidade ideal de água também? Esse cálculo aí do peso, é isso? Ou a idade, o tempo de exposição ao calor também influencia nessa conta? Na verdade, a gente tem o cálculo, só que a gente não vai se deter a esse cálculo, porque a criança, ela toma leite, ela toma outros líquidos, né? Então, por exemplo, para a criança de 6 meses a 12 meses, a água ela tem que ser oferecida durante a alimentação no leite materno e da fórmula.
Então, a gente não faz um cálculo. Aí já para criança de mais ou menos 1 ano a 3 anos, a gente espera que beba mais ou menos 1,3 litro por dia, mas incluindo todos os líquidos, né? Tanto o leite também, porque o bebê ainda toma leite. Então, o leite e a água. Já a criança de 4 a 8 anos, são os mais os escolares, a gente espera que sejam em torno de 1,7 litro. E acima de 9 anos, a gente espera para as meninas 2,1 litros, para os meninos 2,4 litros. Mas o mais importante mesmo é nem decorar esses números. É a gente estar vendo que a criança está bebendo água, se hidratando, antes mesmo de ela ter sede. Então, o importante é estar oferecendo o tempo todo ali água, né? E o melhor hoje, a melhor coisa para hidratar mesmo a criança é a água, não é o suco, não é outra coisa, é a água. Então, hidratar antes de parecer esses sinais, antes da criança pedir água. Quando ela pede, a gente já sabe que já está começando a desidratação. Certo. Doutor, além da água, tem algum outros hábitos simples durante passeios, brincadeiras, viagens, durante o dia a dia mesmo, que ajudam aí a prevenir a desidratação? Tem. Outra coisa que nós podemos fazer é comer frutas, né, que tenham mais água, tipo melancia, melão, morango, abacaxi, laranja, se manter na sombra, usar roupas claras, não roupas escuras, né, que absorvem mais calor, tentar evitar ficar no sol de 10 da manhã até as 16, se manter em locais ventilados. E para bebê que está em aleitamento materno, é manter mesmo o aleitamento. Antes dos 6 meses, o bebê que está em aleitamento materno exclusivo não precisa de água. Certo, tá bom. Doutora, olha, para finalizar, qual a principal orientação, então, que toda família deveria guardar ao sinal de desidratação? Nunca deve ser ignorado de forma alguma e exige atendimento médico sem demora. Então, ficar de olho nas nossas crianças, observar irritabilidade, sonolência, boca seca, isso é um sinal de alerta. Hidratou, não deu certo, corre para o hospital. Se a criança continue prostradinha, não quer brincar, a gente sabe que um dos fatores mais importantes que a gente observa quando a criança não está bem é o fator não brincar, né? Quando ela está hipoativa, quando ela está quieta. Isso é um sinal de alerta que a gente tem que correr. Então, hidratar a criança, oferecer líquido o dia inteiro, não esperar ela pedir água, tá? Oferecer as frutas, né, com maior teor de água e evitar o sol em excesso. Tá bom, obrigado. Tá aí a doutora Mariana Bandeira, que você pode encontrar a doutora Mariana no edifício The Place, no bairro Adrianópolis, e no Instagram também é só procurar pelo @DRA, de doutora, né? DRA Mariana Bandeira. Doutora, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia, viu? Obrigado pela conversa, pelas orientações. Obrigada, Daniel.